atendimento à saúde e à reabilitação das pessoas com deficiência, ele percebeu que ainda faltava muito para se fazer. O município tem funções muito específicas, né? É cuidar da condição de moradia, de mobilidade de todas as pessoas, né? De todos os cidadãos. O Estado tem que articular políticas para a educação, para a saúde, a coisa começa a se ampliar. E ele percebeu que não bastava ter uma política no nível federal, não bastava ter sensibilidade de financiamento, era preciso mudar a condição e o entendimento das pessoas. Aí ele criou a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma visão realmente de valorização dos direitos humanos. O governador Serra é um humanista, é um homem que entende a diversidade humana como ponto fundamental, como essência da garantia dos direitos humanos. E ele tinha claro que ao fazer esse recorte, ele tem isto claro, ao fazer o recorte da questão da deficiência, na verdade, ele está trazendo a sociedade para uma discussão muito ampla, que é a discussão dos direitos humanos. E você só faz essa discussão quando você consegue aceitar, respeitar, entender a diversidade, que é a essência, né, da pessoa humana. Então, eu acho que ao criar a secretaria, ele não criou uma secretaria, ele criou um programa de governo. A questão da deficiência, neste governo, é uma questão de Estado. E esta secretaria tem uma atribuição que é absolutamente fascinante, é cuidar do orçamento dos outros. Então, é dar palpite em como os outros secretários devem gastar o seu dinheiro, é cuidar para que o Estado realmente faça o seu papel e cuide desta atribuição fundamental, que é cuidar do cidadão. Então, esta foi uma colocação do governador, e eu tenho o privilégio de estar à frente da gerência deste programa, mas essa secretaria é do governador Serra. Foi idealizada por ele, cada uma das ações que contemplam as nossas atividades são discutidas com ele, e é exatamente dentro dessa visão de articular todos os setores do Estado para que a pessoa com deficiência seja efetivamente respeitada. Mara, você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Eu gostaria de fazer um complemento, que é assim, super interessante, porque quando ele criou a secretaria no município, eu fui secretária, e quando a gente começou a estudar o plano de governo dele para o Estado, até um detalhe, eu coordenei o tema Pessoa com Deficiência, mas o super interessante é que de todos os temas, esse foi aquele onde maior número de pessoas da sociedade civil participou, presidentes de entidade. Então, assim, o dia que tinha reunião do tema Pessoas com Deficiência, aquele prédio ficava lotado. E era assim, eram os VIPs, né, da pessoa com deficiência, porque tinham presidentes de entidade, representantes, né, de Dorina Novil, a ACD, passando por entidades importantíssimas. E isso também demonstrou a necessidade que a sociedade civil tinha de ampliar esse trabalho e levar para o Estado, né, uma questão tão importante de um segmento que há muito não se trata de minoria. E eu adorei o que a Lina Mara falou, né, de dar palpite no orçamento dos outros, é fundamental, né, porque assim, como que uma secretaria própria vai ela operacionalizar todas as questões? Impossível. Então, assim, ela tem que fazer com que os outros façam. Isso é fundamental. O que a Mara está dizendo, Monteiro, é que assim, não existe o mundo do B. Não existe a política para o cidadão e a outra política para o cidadão com deficiência. Não. É a mesma política que tem que também alcançar o cidadão com deficiência. Então, se o secretário Paulo Renato, e a semana passada, na quinta-feira, nós estávamos lá numa grande reunião para estabelecer as metas de qualidade, quando ele propõe uma ação, eu tenho que cobrar. Escuta, e como é que isso chega para a pessoa com deficiência? E é assim, é impressionante como o secretariado do governador Serra estão absolutamente coesos nesta ação. A preocupação, às vezes até parte deles, eles ligam, escuta, nós estamos fazendo isso, o que você acha? É suficiente? Quer dizer, virou realmente um programa de Estado. Essa é a diferença e é por isso que hoje São Paulo é exemplo para o Brasil todo. Olha, mas tem uma pergunta que vem aqui do Rio de Janeiro, e ele vem para a vereadora. Viu, Mara? Aqui quem está perguntando é o Cláudio. Ele pergunta, senhora vereadora, boa noite. A senhora conhece os táxis adaptados para cadeirantes que temos aqui no Rio de Janeiro?
Se a conhece, qual a sua opinião sobre os mesmos? Obrigado, Cláudio, do Rio de Janeiro. Cláudia, eu tenho que dizer que eu conheço, eu já usei esse táxi e São Paulo imitou o Rio de Janeiro. Porque assim, a gente teve uma lei, que foi do vereador Fará na época, que instituiu o serviço e hoje foram sorteados 80 alvarás, né, para que as pessoas adaptassem seus carros. Porém, eu vim descobrindo nesses anos que tão importante quanto criar um serviço é divulgá-lo. E o que acontece é que os taxistas, eles até têm uma isenção para a compra do automóvel, mas não tem isenção nenhuma para adaptação, o que deixa o serviço praticamente nascido morto. Então, assim, se a gente não arrumar o financiamento para que eles façam a adaptação do carro, uma pessoa por iniciativa individual não consegue, só uma cooperativa. Então, a gente tem pouquíssimos táxis adaptados funcionando na cidade, são 14 hoje, 80 alvarás sorteados e pouquíssimas pessoas que sabem que o serviço existe. Então, assim, a prefeitura cria um serviço, ela tem que divulgar, senão não adianta nada. Existe algum número específico para chamar esses táxis, por exemplo? A senhora disse que são 80 licenças. São 80 licenças especiais para veículos que tenham adaptação para transportar uma pessoa com deficiência? Mas eu não sei o número agora. Não precisa, mas até tem o final um número do programa específico? eu falo, tem um número específico para As chamar. cooperativas do tipo Holotaxi, que é uma cooperativa que serve muito... Eu vou falar, se for propaganda, paciência. É uma boa propaganda. Que serve muito ao uma hospital das ótima clínicas. propaganda. A gente liga e fala... Na televisão a gente tem tanta propaganda de coisa ruim. Eu ligo e falo, olha, eu quero um táxi e tem que ser um táxi adaptado. E aí eles mandam um táxi adaptado. Certamente este táxi não é exclusivo para a pessoa com cadeira de rodas, porque você pode usar. Esse que está sendo um dos não maiores pode problemas, usar? não pode porque usar. Lá na porta do Hospital das Clínicas, a gente tem usado todos. Quer dizer, usa o cadeirante, usa o não cadeirante, porque ele está lá na porta do hospital e certamente... Então, isso eu acho que seria uma facilitação para eles progredirem no business aí do táxi adaptado. É ampliar o leque aí de utilização. Até eu nem sabia que tinha essa restrição, Mara, porque quem cuida muito bem disso é a Mara. É quem faz agora, lei, né? E certamente a gente tem usado muito. Eu quero só reforçar o que o Cláudio está falando, o que a Mara está falando, da importância disso. O Hospital das Clínicas, que tem uma estrutura imensa na área de arquitetura para valorizar a questão da acessibilidade, a chefe da arquitetura, a arquiteta-chefe, tem um marido com deficiência, teve um AVC recente, e ela estava na porta do hospital, precisando transportar o marido que estava saindo do hospital, indo para casa, e ela acenou para o táxi, e o táxi parou quando viu que ele teria que transportar uma pessoa na cadeira de rodas, na porta do Hospital das Clínicas. Ele disse, não vou, não aceito. Isso gerou um movimento enorme, nós temos uma grande capacitação com os taxistas lá na porta, e para entender a dificuldade que é você não ter a cidade consciente, né, que aquele indivíduo, um cidadão que está na porta do hospital, você deve imaginar que as pessoas precisam de algum tipo de atendimento específico. Ele não estava na Praça da República passeando, ele estava na porta do Hospital das Clínicas. Ela, uma funcionária de alto escalão, mas podia ser qualquer uma. A verdade é que precisa realmente a gente divulgar, mas a gente precisa também conscientizar, independente do táxi adaptado ou não, que as pessoas precisam ser transportadas nessa cidade. Então, a importância do transporte adaptado é muito importante. Nossa, e aproveitando o gancho, Linamar, uma outra coisa que a gente vem trabalhando muito é para conscientizar o taxista de que o cão-guia, ele não é um bicho de estimação. Ele acompanha um cego, ele é são os olhos daquele cego, e ele está no momento de trabalho, ele é limpo, ele não faz necessidades no táxi, e por lei o taxista tem que transportar esse cego com o cão-guia dele. Então, assim, vamos abrir as portas dos táxis, porque os cegos que são usuários de cão-guia reclamam demais que não conseguem pegar táxi. Olha que bacana, o Carlos Eduardo Murilo, ele é de Campinas, interior do estado de São Paulo, e ele vem navegando aqui com a questão do táxi também. Ele diz, olha, sei que em São Paulo existe táxi acessível, tenho muitos amigos que são cadeirantes e que adoram esse serviço. Não seria possível estender esse tipo de transporte para todo o estado de São Paulo e também para o Brasil? É a pergunta do Carlos Eduardo que Murilo. Bacana. Olha, eu acho que o táxi é uma alternativa valiosíssima.